Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui para a oração das 18 horas, mas antes estaremos estudando um pouquinho um trecho da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para aprendermos um pouco mais do que diz as Escrituras. Louvado seja Deus, disse-lhe Jesus, examinai as Escrituras, porque cuidastes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ela, a Escritura, que testifica a respeito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E estaremos estudando um pouquinho sobre a ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus permanece para sempre nos céus. Essa palavra viva, poderosa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, estaremos estudando a palavra de nosso Deus. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Deus é bom, a fidelidade do Senhor se estende de geração em geração. Glória a Jesus, glórias a Deus, o nosso Pai. Deus é fiel, justo e verdadeiro. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom e a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor da glória. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Estaremos estudando a palavra de nosso Deus no capítulo de número 26 do livro de Mateus, capítulo 26 do livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 26, no versículo de número 17. Mateus 26, 17. A última Páscoa e a Santa Ceia. É o título, né, desse versículo que estaremos lendo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade,
a um certo homem, dizei-lhe, o mestre diz, meu tempo está próximo, e na tua casa celebraremos a Páscoa com os meus discípulos. Louvado seja Deus. Aqui, nós lemos um trecho onde a palavra de Deus nos mostra que estavam em plena festa da Páscoa, quando foi instituída a primeira ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo na palavra de nosso Deus tem propósito e significado. Jesus agora está para celebrar a primeira ceia. E quando nós lemos esse trecho no capítulo 26, versículo 17 do livro de Mateus, no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Nós estamos lendo aqui que era o primeiro dia da festa dos pães ázimos. 7 dias era celebrado essa festa. Anualmente, ela foi estabelecida ainda quando o povo estava na terra do Egito, na noite em que Israel foi tirado da terra do Egito. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar aqui algumas verdades que muitos crentes, denominações, não consideram. Mas a palavra de Deus, ela é amplíssima, amplíssima. Louvado seja Deus, irmão Julião, Pai do Senhor, pastor Paulo Sérgio, a paz do Senhor. Por que Jesus, ele deixa para instituir a ceia em plena Páscoa? Em plena Páscoa. Louvado seja o nome de Jesus. Na festa da Páscoa que os judeus celebravam, e celebram até o dia de hoje, mas não como celebravam anteriormente, algumas coisas, alguns elementos da celebração da Páscoa não foram estabelecidos na ceia, mas tem uma figura central que permaneceu e uma outra foi acrescentada. E sobre isso, irmãos, eu quero falar um pouco nesta noite, em nome de Jesus. Nós poderíamos voltar a uns anos atrás, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde foi celebrado a primeira Páscoa. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 8, só para frisarmos aqui algumas verdades em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 8, capítulo 12, versículo 8. Tem quem diga, mas isso, pastor, é no Antigo Testamento. Aí Jesus aparece no Antigo Testamento, vai arrancar ele de lá? O Espírito Santo aparece no Antigo Testamento, vai arrancar ele de lá?
Nagandara Saragandara Mahasteravaserekaya. Deus aparece no Antigo Testamento, vai arrancar ele de lá. Os 10 mandamentos aparecem no Antigo Testamento, vai arrancar ele de lá. A Bíblia, ela nos mostra e nós temos que querer enxergar. Êxodo 12, versículo 8. E esta mesma noite comerão eles a carne do cordeiro assado no fogo e pães asmos com letugas bravas ou erva amarga, sai a mesma coisa na Gandarasturi Comenébia. Louvado seja Deus! E agora Jesus, em plena Páscoa, ele vai celebrar a ceia do Senhor, vai instituir a ceia, a primeira ceia. Note bem, se ela é primeira, ela é modelo. Se ela é modelo, ela é padrão. E tem que ser do jeito que ele estabeleceu. Aí eu entro com a pergunta sobre aquilo que vou pregar de novo, que eu já preguei isso algumas vezes, essa mensagem. Pão com fermento está certo na ceia do Senhor celebrada nas denominações? Pão com fermento. Pão comprado na padaria com fermento está certo? Segundo a Bíblia, não estou falando segundo ideologia humana, raciocínio natural, catúrica, prepalabacalabaia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, pastor Paulo César, não é verdade? Está camuflado, guardado na palavra, até que se cumprisse as Escrituras. Só tem, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus, em plena celebração da Páscoa, não tinha fermento em Israel. Era proibido ter fermento em todo o território de Israel. Isso foi de propósito. Porque quando nós pegamos o pão, é figura do corpo de Jesus Cristo. Quando pegamos o cálice, é figura do sangue. Mas a Bíblia, ela concorda em si mesma. Uma das coisas que eu acho interessante na Bíblia, na palavra de Deus, que algumas coisas diz assim, isso é estatuto perpétuo. Perpétuo é sem fim. Louvado seja Deus. E a Bíblia, ela vai nos mostrar, louvado seja Deus. É isso aí, pastor Paulo Sérgio. É o que a Bíblia diz. Louvado seja Deus. Não é o macumbeiro que tem que fazer o pão da ceia na padaria e o pastorzão ir lá comprar e dar para o povo, não. Quem fez o pão da ceia foi o discípulo. Eles que prepararam a ceia. Voltando para cá. Não havia fermento no território de Israel. 7 dias não podia ter fermento. Se pegar na simbologia ou na tipologia, segundo diz os teólogos. 7 é o número da perfeição de Deus.
E se formos pegar e cavar, segundo a Bíblia, a nossa vida tem que se amoldar ao caráter da palavra de Deus. Fermento na Bíblia, em muitas situações, é símbolo de corrupção. Louvado seja o nome de nosso Cristo. Louvado seja Deus. Símbolo de corrupção. Por isso, a Bíblia, a palavra de nosso Deus, ela nos mostra essas verdades. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Significa corrupção, fermento. Todo fermento devia ser removido. A Bíblia diz que fermento, ou fermento na Bíblia, é símbolo de corrupção. Se o pão representa o corpo de Cristo tem fermento, tem corrupção, porque fermento simboliza a corrupção. Isso, todo fermento deveria ser removido, símbolo de renovação, símbolo de abandono do pecado. Por isso, o pão era asmo, sem fermento. Fermento também, quando ele era fabricado, fermento era uma massa que deixava apodrecer, massa apodrecida, em um elevado grau de fermentação. Louvado seja Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela vem mostrar que a ceia, ela foi realizada na Páscoa. O pão não tinha fermento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque era a figura do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. No livro de 1 Coríntios, no livro de Coríntios, capítulo número 5, versículo 7. A Bíblia diz, Bíblia católica, purificai o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Assim como sois o asmo, porquanto Cristo é a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. Capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios, Bíblia Almeida. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. Quando alguém pega um pão com fermento, eles compram aí pão francês para dar ceia, as grandes denominações compram pão prosvita
pão de forma. Com fermento, estão dizendo, quando ele fala que isso aqui é o corpo de Cristo, está dizendo, Cristo era cheio de fermento. Cristo era cheio de corrupção. Cristo era apodrecido. Que é isso, pastor? Ué, não tem que ser segundo a Bíblia? A Bíblia, ela fala, no versículo de número 8, 1 Coríntios 5, 8, pelo que façamos festa não com fermento velho. Fermento simboliza a vida velha, a vida de pecado, a vida de depravação, de orgia, de mundanismo, a vida de corrupção, de engano. E a Bíblia está dizendo, pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, que simboliza a maldade, fermento, da malícia, mas com ázimo da sinceridade e da verdade. Hoje é tanto relaxamento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta bagunça, é tanta coisa antibíblica fora da realidade de Deus. Você abrir a Bíblia no livro de Mateus 26, 26 ao 29, Marcos 14, 20 ao 25, Lucas 22, 17 ao 20. Vai falar que a ceia ocorreu na Páscoa. Como nós já lemos no Mateus 26, 17, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou sem fermento, os discípulos tomaram a iniciativa e perguntaram: onde quereis que preparemos a ceia da Páscoa? Versículo 18. Jesus dá instruções, ele os envia à cidade a um certo homem com uma mensagem dita: meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Hoje, pastor Paulo Sérgio, fazem tudo conforme a mentalidade deles, tudo para facilitar. Hoje, batismo, eles fazem em piscina, não mudando de um polo para o outro. Ou senão, no batistério, em cima do púlpito. E o rio, muitas vezes, passa do lado da casa deles. Eles gostam de desobedecerem a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Gostam de viver fora da realidade da palavra de Deus. Torno a perguntar: pão de ceia feito com fermento é bíblico? Ou é comodismo? Ou é relaxamento espiritual? Ou é desobediência? Ou é não andar segundo a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pastor Paulo colocou que não, pão da ceia é feito em casa sem fermento. Isto. Eu preguei esse dia, isso na última ceia, de vez em quando eu prego. Louvado seja Deus. Agora, pegar um pão cheio de fermento e dizer que é o corpo de Cristo, eu vou dizer uma coisa, isso é uma blasfêmia. Mas pastor? Não tem mais pastor, tem mais a Bíblia. Jesus deixou-nos o exemplo. Jesus nos deixou o exemplo. Então, meus irmãos, está aí, palavra
do grande mestre da Galileia. Então, pastor, quando faz a ceia com pão com fermento, é antibíblico. Mas por favor, dá glória. Você faz as coisas fora da Bíblia não impede você ficar emocionado, não. Lógico, alguns estão enganados, estão em plena sinceridade. Mas qual o líder que não sabe que a primeira ceia foi estabelecida no dia da Páscoa, no primeiro dia da Páscoa? Não podia ter fermento no território de Israel. Qual o líder que não sabe? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, está aí a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Estaremos orando em nome do Senhor Jesus, né? E vamos continuar vivendo a palavra de Deus. Fábio Pop, Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos continuar vivendo a palavra de Deus. Para fazer, tem que fazer direito. Tem que andar segundo a realidade da palavra de nosso Deus. Oremos, irmãos, em nome de Jesus.